Tempo do Por Estes Dias, com o Joel Cleto. Como sempre, fazemos uma viagem pela história. Joel, bem-vindo, mais uma semana. E vamos começar, como também já é habitual, com uma efeméride. Neste caso, o 3 de setembro de 1758, data em que se deu o atentado contra o rei D. José I, que também deu aqui origem ao processo dos Távora. É verdade, Inês. Esta semana, 3, vamos, com efeito, ter essa efeméride. Mais um ano se passa sobre um acontecimento que já ocorreu há tanto tempo, quase há três séculos, mas continua, como tu dizias, a estar na origem daquele que é um dos mais famosos casos judiciais criminais do nosso país. Na noite de 3 de setembro de 1758, D. José I, a carruagem onde ele seguia, é atacado por 3 pessoas. É baleado, aliás, o rei é ferido, também o cocheiro, ambos acabarão por sobreviver. Aliás, o cocheiro consegue ainda levar o coche até, enfim, não era propriamente o palácio, porque estamos apenas 3 anos depois do terremoto de 1755 e, por essa altura, a corte vivia numas belíssimas tendas. Porque tinha ficado grande parte destruída. O Palácio Real tinha sido muito danificado pelo terremoto. E ainda durante alguns anos, de facto, com muita comodidade, em belíssimas tendas. É curioso, mas era aí que a corte, e particularmente o rei e a família real, viviam. E o cocheiro consegue, apesar de muito ferido, consegue fazer chegar o coche até ao destino. Bom, isto vai dar origem, com efeito, a uma investigação e a um processo que acabará por levar à condenação dos principais elementos daquela que era a família mais poderosa em Portugal na época, os Távora. E ainda hoje, provavelmente para sempre, nunca saberemos efetivamente se tratou de um atentado ao rei por parte dos Távora. E já explicarei porque esta eventual suspeição. Isto porque o rei viajava incógnito. O rei tinha ido a um encontro com a sua amante e, portanto, tinha viajado incógnito, quer à ida, quer à vinda, e, portanto, dificilmente alguém saberia que aquele coche era onde estava ao rei. E, portanto, muitas pessoas acham, muitos investigadores ainda hoje defendem que foi um assalto aparentemente normal, não fosse, enfim, quem viajava no coche ser o rei. Mas provavelmente poderá ter sido um assalto normal. Contudo, isto vai ser... Bom, a versão oficial vai ser que foi, de facto, um atentado por parte da família Távora e do Duque de Aveiro contra o monarca. E isto, de facto, é, em grande parte... Há pessoas que são presas, que confessam o atentado, mas, Inês, e como os espectadores certamente perceberão, não era muito difícil na época, debaixo de tortura, arrancar qualquer tipo de confissão. E, portanto, a suspeição irá permanecer sempre sobre se essas confissões correspondem ou não à realidade. Importa explicar que, na época, nós temos um braço direito do rei. O homem todo-poderoso no reino era Sebastião José de Carvalho e Melo. Ainda não é o Marquês de Pombal. Aliás, em boa parte ele vai ganhar este título de Marquês devido à forma como conduziu a investigação e todo este processo já no ano seguinte, em 1759. E Marquês de Pombal, ainda não é Marquês, o Sebastião José de Carvalho e Melo, não era bem visto por esta família toda poderosa que eram os Távora. Afinal, eles eram... a elite da aristocracia, da nobreza, e Sebastião José de Carvalho e Melo era um homem proveniente também da nobreza, mas uma nobreza bem mais modesta, e agora tinha o poder quase absoluto, o auge, estamos no auge do absolutismo, e o rei, enfim, depositava muita da condução do país nas mãos do Marquês de Pombal, que vai sentindo esta animosidade e esta oposição por parte da família Távora e também do Duque de Aveiro. Inês, o Duque de Aveiro tem aqui,
acabará também por ser condenado, também acusado de ter participado no atentado contra o rei, porque Dom José I não teve nenhum filho, só teve filhas. Aliás, quem se lhe vai suceder vai ser a primeira rainha, não consorte, a primeira rainha mesmo, efetiva do nosso país, que foi Maria I. Ora, na época, isto é um pouco estranho, que a coroa pudesse passar para uma mulher. E por isso, o Duque de Aveiro tinha pretensões à coroa portuguesa e era também um adversário do Marquês de Pombal. E por isso o Marquês de Pombal, com este suposto atentado, vai conseguir, passando as culpas para o Estávora e para o Duque de Aveiro, vai conseguir afastá-los. E também, porque ainda agora te dizia, não é? Estamos no auge do absolutismo e ninguém pode ousar, enfim, opor-se ao poder absoluto do rei. E num curto espaço de tempo, o Marquês de Pombal lançou sinais a toda a sociedade portuguesa, expulsando aquela que era uma das principais ordens religiosas do nosso país, que eram os jesuítas. E o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas num sinal ao clero, castigando de um modo completamente desproporcionado uma revolta, uma pequena revolta popular que tinha havido no Porto, a revolta dos taberneiros, e um ano depois, mais de uma dezena de implicados são executados, enforcados na cordoaria e muitos outros condenados às galés, açoitados em público, enfim, tenebroso. Mas é um claro sinal ao povo. E agora temos este sinal à nobreza. E nada mais, nada menos do que castigando a mais poderosa família aristocrática do nosso país. A execução, portanto, eles são julgados, condenados à morte, serão executados logo no início de 1759. Enfim, é terrível, claro, com uma enorme assistência, incluindo a família real. Muita da nobreza está incomodada com aquilo que assiste. Apreensiva com a situação, naturalmente. Mas é terrível, porque eles são, antes de serem mortos, eles são, e há gravuras, enfim, da época que estamos a ver aqui, eles são barbaramente torturados, com os braços e as pernas esmagadas, enfim, e muitas outras torturas que lhes são aplicadas até que são executados, os seus corpos queimados, as cinzas lançadas ao Tejo, enfim. E ali estava-se ainda mais o poder de Marquês de Pombal. E, portanto, completa-se esta semana mais um ano sobre este atentado. Enfim, um pretexto também para refletirmos sobre os processos que se repetem tantas vezes, das centralizações dos poderes e do poder exagerado e da necessidade, obviamente, enfim, também de uma justiça que esteja isenta do poder político. Exatamente. E vamos seguir viagem pela história, até porque por estes dias desta semana, João, trazes aqui várias propostas de visitas. A primeira começa em Ponte Lima. Estamos a aproximar do período do final das férias, para muitos, não é o meu caso, aliás aproveito para dizer aos telespectadores que nas próximas semanas não estarei aqui. Estar cá. Mas continua a haver aí muitas propostas para visitas e, como tu dizias, trago aqui 5 hoje. A primeira, dizias-me, é de Ponte Lima, não é? Exatamente. Ponte Lima. Ponte Lima, esta semana, desafia as pessoas, no próximo dia 4, para uma Rota dos Azulejos. É parte do Museu dos Terceiros, é um belíssimo espaço museológico nas margens do Rio Lima, de um antigo convento, mas também de uma igreja de uma ordem terceira, daí o Museu dos Terceiros. Quer o convento, quer a igreja apresentam-nos, e o claustro, belíssimos azulejos, mas os azulejos em Ponte Lima não se limitam apenas a este monumento, existem muitos outros azulejos, painéis de azulejos de diferentes épocas, que vão ser seguramente explorados e explicados e interpretados, porque muitos deles têm figurações, cenas, algumas até históricas, e que vão ser objeto, obviamente, de atenção nesta rota. Não posso, por exemplo, deixar de lembrar muitos dos nossos espectadores, que seguramente conhecem Ponte Lima, que a muralha
e algumas das torres da muralha que ficam voltadas para o rio apresentam-nos painéis de azulejos com cenas históricas e que aqui vão ser recordados. Deixa-me também dizer, Inês, que esta rota se insere num conjunto muito vasto de iniciativas que desde o início do ano têm tido lugar e que se vão continuar a perpetuar até ao início do próximo ano, em torno de uma grande efeméride, que nós aqui também já evocamos, que são os 900 anos do Foral de Ponte Lima. Portanto, antes ainda da origem da nacionalidade, Dona Teresa, a mãe de Afonso Henriques, deu carta de foral, instituiu de algum modo a povoação há 900 anos. E daí esta série de iniciativas, todos os meses há novos desafios, novas iniciativas em torno das comemorações do Foral de Ponte Lima. Muito bem. Tinhas 5 propostas de visitas. Joel, a seguir para onde é que vamos? Olha, a seguir vamos até Ponte Lima. Desculpa, vamos Ponte até Lima, Caminha. Já vamos até Caminha. Penso bem. eu que é até Caminha ou até Braga, não sei. Mas em Caminha nós vamos ter... estamos aqui, os nossos colegas da Regia colocaram-nos imagens de Braga e por isso falemos de Braga. Muito bem, Sim. vamos a Braga. Vamos a Braga, e este que é um dos mais belos teatros do nosso país, o Teatro Circo. Aliás, naquela série que nós fizemos aqui no Porto Canal, do Conversas com a História, que teve várias séries, uma nos faróis, outras nos museus, nós dedicamos uma dessas séries aos teatros históricos do nosso país e há todo um episódio de Conversas com a História dedicado exatamente ao Teatro Circo. É, com efeito, um belíssimo monumento, aliás, ele está também classificado, para lá das suas valências como sala de espetáculo também, obviamente, com um objeto patrimonial, e felizmente reabilitado, regenerado, muito bem recuperado há alguns anos. E nós temos tido, felizmente, visitas ao Teatro Circo. Contudo, deixa-me chamar a atenção para 3 visitas que tiveram lugar esta semana que passou, e fica aqui até o apelo aos responsáveis do Teatro Circo para que as repitam. Porque o que é que elas tiveram de especial? Foram à noite. E à noite os teatros têm sempre uma especial magia. Tem outro olhar. Grande parte deles até dizem que existem os fantasmas dos teatros, que, enfim, podem ser escutados. Mas, sim, mas o Teatro Circo, nesse ciclo habitual de visitas, geralmente ocorrem aos sábados de manhã, depende sempre um bocadinho da programação do Teatro Circo. Portanto, estas visitas noturnas foram a semana passada, mas os espectadores que estiverem interessados nestas visitas a este belíssimo espaço de Braga, estejam atentos, porque regularmente, pelo menos aos sábados de manhã, há essa possibilidade de fazer estas visitas. E conhecer não só a sala, que isso quase toda a gente sabe, mas também conhecer exatamente os bastidores, os camarins, a teia, enfim, e todos esses outros espaços mágicos dos teatros. Muito bem, e dentro, ainda no Minho, temos também outra sugestão em caminha, como referias há pouco, também de uma iniciativa. Também ligado ao Museu Municipal de Caminha, neste caso para uma exposição que vai inaugurar muito proximamente esta semana. Caminha vista pelos estrangeiros. É uma exposição fundamentalmente bibliográfica, mas também estão com muitas imagens, e que se debruça sobre um grande conjunto de livros, de artigos, enfim, de textos que foram publicados entre 1820 e 1974. E estamos a falar de publicações que foram dadas, enfim, à prensa em Paris, Londres, Leipzig, Nova Iorque, Madrid, entre outros. Ou seja, caminha desde épocas muito antigas, que suscita a curiosidade e a descrição por parte de viajantes que passaram ali pela foz do Rio Minho e acharam que deveriam descrever a paisagem, os usos e os costumes das gentes de Caminha. Enfim, isto integra-se numa vasta produção muito ligada particularmente à Europa, desde épocas muito antigas, de livros de viagens, mas há que também aqui sublinhar que nem todos esses
escritos são resultantes de, digamos, diríamos nós hoje, de uma promoção turística. Não, muitas vezes são memórias de viajantes que por aqui passaram por causa de guerras, por causa de viagens comerciais, enfim. E é um pouco sobre isso que esta exposição se debruça, uma exposição organizada pelo Museu Municipal de Caminha, mas também pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e do seu Centro de Investigação, o CITSEM. E de Caminha, vamos viajar até ao Porto, porque também trazes aqui 2 sugestões. Exatamente. A primeira, Inês, em boa verdade, não te posso dizer, nem a ti, nem aos espectadores, do que se trata, porque eu próprio não sei. Pode agora estar um bocadinho estranho. Bom, estou a falar de uma visita que vai ocorrer no Museu Nacional de Soares dos Reis. Nós muitas vezes trazemos aqui o Museu Soares dos Reis. E felizmente, aquele que é o Museu Nacional no Norte, está sempre a surpreender-nos. E, em boa verdade, há já algum tempo que eles têm um programa que, neste caso, vai acontecer no próximo domingo, 7 de setembro, às 11 horas. Ainda se podem inscrever. Enfim, não há muitas inscrições e, portanto, se acharem interessante o que vos vou dizer, tem que se inscrever rapidamente. Já. Mas, como te dizia, não sei o que é. Porque é exatamente esse o objetivo. É esse o objetivo. Este ciclo chama-se Visita Incógnita. E, portanto, quem vai ao Museu Soares dos Reis não sabe o que vai ver, não sabe que coleção vai ver, se é na exposição permanente, se eventualmente é levado para as reservas e que histórias é que vai ouvir. Sabemos que vai ser uma visita guiada pela museóloga, por uma das museólogas do museu, a Adelaide Carvalho, e, enfim, deixemos-nos surpreender por uma visita incógnita. Muito bem. E a finalizar este roteiro de sugestões, tens aqui uma visita à Feira do Livro do Porto, que termina também agora no dia 5 de setembro. Exatamente, e tem exatamente a ver com isso. No encerramento da Feira do Livro, mesmo a fechar a Feira do Livro, vamos ter uma visita feita por aquele que é um dos maiores especialistas portugueses do período romântico, o Francisco Queiroz. E é uma visita em torno dos jardins do próprio palácio. Ou seja, a visita começa num dos stands da Feira do Livro, no stand número 76, o da Book Covers. Não é por acaso, é porque Francisco Queiroz editou muito recentemente, através da Book Covers, com o apoio da Câmara Municipal do Porto, o livro que estamos a ver aqui na imagem, volumoso estudo, mas belíssima leitura, sobre a princesa Montléar. Augusta, a princesa de Montléar. Pode, assim, à partida não nos dizer nada, mas é a irmã, meia-irmã, do rei Carlos Alberto. Ora, como a generalidade dos nossos espectadores sabem, a Feira do Livro decorre na Alameda das Tílias, no Palácio Cristal, que termina junto de uma capela, de uma imponente capela, que é a capela do rei Carlos Alberto. Pois bem, essa capela foi mandada construir por esta princesa. Ela veio visitar a cidade do Porto, estávamos já no início da segunda metade do século XIX, ela quis conhecer a cidade que tinha acolhido o seu irmão e onde o seu irmão tinha morrido, o rei Carlos Alberto, que tinha escolhido o Porto para se exilar. E ela visitou a cidade e quis deixar um agradecimento ao Porto pela forma como tinham tratado do seu rei, do seu irmão Carlos Alberto, e mandou construir aquela capela, que é uma capela belíssima do ponto de vista arquitetónico, e tem uma coisa muito rara, porque é uma capela, mas não deixa de ser um cenotáfio, um palavrão. Cenotáfio é um monumento funerário erguido para alguém que, no entanto, não está lá o seu corpo. E a capela do rei Carlos Alberto é considerado o maior cenotáfio romântico que existe na Europa. E será um dos temas, obviamente, que Francisco Queiroz, além de nos levar por outros recantos dos Jardins do Palácio Cristal, também vai dar, obviamente, um destaque a esta capela. Neste último dia da Feira do Livro. Para terminarmos, Joel, caminhos da história desta semana. O que é que nos trazes? O caminho da história desta semana é o primeiro episódio da nova temporada. Estamos, apesar de eu ir de férias, mas estejam descansados que gravamos episódios previamente. Este primeiro episódio é dedicado ao concelho do Douro de São João da Pesqueira. É o concelho que mais vinho do Porto produz. E quando falamos na paisagem douriense classificada pela Unesco como Património da Humanidade, é o concelho que tem maior percentagem, são 20% de toda a área classificada pela Unesco como Património da Humanidade. E é muito em torno desta relação deste território de São João da Pesqueira com a produção do vinho, desde a época romana,
até aos dias de hoje. É sobre isso que nós iremos falar nos Caminhos da Muito História. bem, João, vais de férias, mas os telespectadores vão ter Caminhos da História Vamos ter, continuar. para ver, é garantido. Obrigada, boas férias. Obrigadíssimo, Inês. Até à próxima. Obrigada, próxima. João.